Então, vamos dar continuidade. Nós começamos a abordar um pouquinho a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, depois virá a parábola das 10 virgens, depois a do mordomo, depois a da figueira, e todas elas, por se reportarem à orientação de Jesus com relação a coisas futuras, nós estamos então abordando um sermão especial que ele fez, que é o sermão profético, ou o sermão escatológico, como também é chamado. Escatologia, dentro da teologia, significa estudar as coisas que acontecerão. Tá? Então, o sermão profético de Jesus, a gente já vem abordando, e quando terminarmos essa abordagem, nós vamos falar da parábola dos talentos, das 10 virgens e daí em diante. Nós abordamos, até a última live, como a humanidade, de um modo geral, compreende ou não compreende, né? Esse sermão profético de Jesus. Daí ter surgido um monte de crenças, um monte de crendices, as pessoas não sabendo exatamente como entender isso, e pior, não se interessando muito em estudar para tentar tirar um maior entendimento disso, e acaba ficando sempre na crendice. E crendice não leva a nada. Então, nós temos que estudar, raciocinar, ver a lógica das coisas, e aí eu só posso me reportar à doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos leva a raciocinar. Doutrina espírita é a fé raciocinada. Raciocinada. Então, se não raciocinarmos, se não ligarmos os pontos, nada dá certo. Um chavão dentro da doutrina é: melhor você rechaçar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, nós vamos sempre atrás daquilo que é lógico, daquilo que é racional, daquilo que é verdade, que passa a ser uma verdade sólida aqui dentro. Aí tá bom. Ela tem que estar aqui dentro. Porque a verdade é uma construção individual. Eu construo a minha. Você constrói a sua. Cada um vai construindo a sua verdade de acordo com aquilo que vai buscando, vai estudando, vai compreendendo, porque senão não vai surgir a verdade. Então, vamos seguir um pouquinho dentro do estudo, né, daquilo que buscamos dentro do sermão profético. Só que a partir de agora, dentro do entendimento que a doutrina nos abre as portas, tá? Usando a razão. Vamos lá. Então vamos analisar esse sermão considerando a nossa doutrina espírita. Vamos lembrar que nos últimos dias de Jesus, caminhando aqui na Terra, lá no ano 33, ele faz esse sermão, onde ele fala de coisas futuras. Revelações, portanto. Ele fala da destruição de Jerusalém, ele falou no ano 33, porque ele é morto no ano 33, e ele já prevendo o que aconteceria com Jerusalém e com o grande templo de Jerusalém, ele faz esse sermão e já logo de início fala a respeito do que aconteceria com Jerusalém e com o templo, que vai acontecer 37 anos depois, mais precisamente no ano 70, quando tanto a cidade como o templo são destruídos. Fala do início das dores, fala das grandes dores, aí que as pessoas não entendem, não compreendem. Fala da desolação, da destruição, do desânimo, da falta de esperança. Aí ele fala do fim dos tempos. E o pessoal imagina fim do mundo. Não, fim dos tempos. Fala do destino da humanidade e fala do julgamento. Julgamento final, que as pessoas entendem. E aí, pergunta. As pessoas, em cima disso, em cima desse sermão de Jesus, começam a perguntar: quando vai acontecer isso? Né? Quero sair de férias, quero estar fora. Então, quando que vai acontecer isso? Bom, Jerusalém e o templo já aconteceu. Já foram destruídos, caíram. Quem vai hoje a Jerusalém
vê no lado onde era o templo aquelas pedras enormes, todas elas caídas, destruídas, portanto, ou destruído o templo no ano 70. E está tudo jogado lá intacto, até porque é muito pesado mesmo. Então, a cidade e o templo já foram destruídos. As dores. As dores já tiveram início há tempos, há muito tempo. Ou melhor, sempre existiram. Sempre existiram as dores. Mas aí a pergunta, e as grandes dores? Quando virão? O fim dos tempos vai acontecer quando? Como vai ser o destino da humanidade? E o julgamento final? Seremos julgados, condenados, premiados? Como é que vai acontecer a coisa? Então aí nós vamos ver, só para a gente começar a balizar isso tudo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, que é Jesus falando. E quando o Filho do Homem é a maneira como Jesus se reportava a si mesmo, ou seja, ele encarnado, filho de um homem, José. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, que seriam as mansas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Jesus falando: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, os justos, esses que estão na direita, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? Não estamos entendendo. E quando te vimos estrangeiro e não te hospedamos, ou nu e não te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou na prisão e não fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me acolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo, nem me visitou, e na prisão menos ainda. Então eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, não te demos a comida, a bebida, nu e não te vestimos? Quando que deixamos de fazer isso? E ele vai responder: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos você não fez a ele, você não fez a mim. Então, óbvio entender que Jesus, asiático, usava muito da alegoria, da metáfora. Então, ele fazia uma coisa assim tão montada, mas para transmitir uma mensagem que, obviamente, nós tiramos da análise desse texto. Então é muito floreado. Entender, por exemplo, que quando ele dizia: estava nu, não me vestiste, tinha fome, não me deste de comer, ele não se referia a ele próprio, mas ele se referia ao roteiro pedagógico que ele trouxe, a orientação. Estava aqui e você não se alimentou disso, você não auxiliou, você não acolheu, você não me visitou, ou seja, não me buscou nesse entendimento, porque Jesus,
não está aí para ser adorado. Jesus está aí, óbvio, amado por todos nós, mas ele está para ser entendido, estudado. E aí ele termina esse trecho dizendo: e irão estes, que seriam os bodes, os da esquerda, para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Tá? Então ele está falando de algo que vai acontecer adiante, que não vai ser bom para aquele que não aproveitou, não aprendeu, não acolheu, não amou, não auxiliou, mas vai ser bom para aquele que procurou fazer o melhor. Então, recapitulando, dentro das narrativas do Evangelho, os eventos previstos para o futuro, nesse sermão, foi dividido pelos estudiosos em 3 períodos. Falamos da outra vez. No período inicial, que eles colocam, os estudiosos, desde a morte de Jesus, esse período inicial, desde a morte de Jesus até a destruição de Jerusalém e o templo. Isso já aconteceu. A previsão dele, com relação a ele, previsão futura ele iria morrer e voltaria no 3º dia, como de fato voltou, né? Materializou-se no 3º dia. Segundo período, chamado de princípio das dores, segundo os estudiosos, que abrange desde esse período que é a queda de Jerusalém e o templo, até o início da grande tribulação, das grandes dores. O 3º período, que é conhecido como a grande tribulação, as grandes dores, que eu digo já estamos nela, né? E que terminaria com a segunda vinda de Jesus e o julgamento final, né? Isso aí nós podemos ler também o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 26 e 27. E ele diz assim: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Sempre alegoria, tá? E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então ele está falando. Agora, prestemos atenção nessas notas. Obviamente, nós vamos considerar, né, esse retorno do Cristo e esse julgamento final que ele fala, na alegoria dele, vamos analisar sobre o entendimento espírita. Uma coisa natural, normal, lógica. E entender, portanto, dentro desse entendimento, e que é de fácil absorção se nós buscarmos ter um entendimento lógico dos fatos, que normalmente para as coisas da alma não é tão comum. As pessoas não costumam pensar, não. Elas comem o prato pronto. Tá aqui, é desse jeito, e a pessoa come o prato e nem questiona, nem analisa, e acaba comendo o que não é certo. Bom, vamos então ao meu entendimento, que é derivado da doutrina espírita. Porque eu me afasto da explicação tradicional de todos, né? Aquela explicação mística, miraculosa. Mística é referente a mistérios, a cerimônias religiosas secretas, aquilo que não se dá segundo as leis naturais, ou físicas, ou sobrenatural, aquela coisa toda. Eu me afasto disso. Vamos entender a caminhada nossa aqui no planeta Terra. Nós fomos criados, já falamos tantas vezes, de uma forma simples e ignorante. Viemos dentro da simplicidade no início da caminhada humana e sem conhecer nada, mas com um potencial maravilhoso, né? Mas não tínhamos conhecimento nenhum. Não poderíamos ser julgados em razão de algo que fizemos de errado, porque eu não conheço nada, não sei fazer. Então, a nossa caminhada, nesse início, era numa terra que nós chamamos de mundo primitivo. Nós éramos regidos pelo instinto, praticamente sem sentimentos, cometíamos equívocos, nem nos dávamos conta, porque não sabíamos, a consciência sequer alertava, mas em razão das reencarnações, e aí muita gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. Reencarnação? Será? Será que existe? Bom, em razão das reencarnações, que é a grande bondade de Deus para conosco, por quê? Porque
é assim que ele pratica a justiça dele, o amor dele. Imagine se nós tivéssemos uma única existência e que, em razão dela, nós fôssemos julgados. Um julgamento eterno. Nós não temos bagagem, nós não temos qualidades tantas. E de onde vieram essas qualidades? Ele nos deu essa qualidade? Então vamos dar alguns exemplos para nós começarmos a pensar. Não quero impor a ninguém, mas pensar sobre reencarnação. Vamos lá. A doutrina espírita tem um enfoque que é ciência. Existem incontáveis comprovações da continuidade do espírito, da vida do espírito. Os espíritos continuam após a partida aqui da Terra ou de outros orbes, continuam vivos, ativos, trabalhando, aprendendo, padecendo, se fez coisas erradas de forma deliberada, trabalhando. O espírito, por exemplo, nós podemos ter comprovações. Me ocorre agora, nesse instante, um acontecimento que é clássico, mas tem tantos. Materialização de um espírito lá há 150 anos atrás, por intermédio de um médium chamado William Crookes. Se materializou o espírito de Kate King. Materializou-se e William Crookes e aqueles que estavam ali acompanhando tocavam, percebiam o calor do corpo, tudo, conversaram. Era uma materialização de uma pessoa, um espírito que havia partido antes, né? Isso é a parte científica. Mas eu queria saber de evangelho, por exemplo. As narrativas evangélicas não falam de reencarnação. De fato, de reencarnação, não. Não nesse termo. Porque esse termo surge com a doutrina espírita a 18 de abril de 1857. O termo reencarnação. Mas o instrumento existiu sempre. Apenas foi dado o nome de reencarnação em 1857. Vamos ver alguns acontecimentos. Monte Tabor, lá em Israel, na Galileia. Esse Monte Tabor, Jesus sobe, acompanhado de Pedro, João e Tiago, e lá no alto materializa-se, Jesus estava encarnado, Moisés já havia desencarnado há 1500 anos antes, Elias havia desencarnado há 8 séculos antes, e de repente aparecem os dois ao lado de Jesus. E os discípulos acompanhando, vendo. Opa, Jesus está aqui conosco, encarnado. Moisés morreu há 1500 anos. Moisés que havia, através da lei mosaica, proibido conversar com os espíritos. E agora ele estava ali, diante de Jesus. Ele ou já tinha abolido essa lei e esqueceu, ou ele estava abolindo a partir daquele momento, porque estava falando com o espírito Moisés. Ao lado, Elias. E Jesus conversando com os dois. Quem vai hoje ao Monte Tabor, no alto foram construídas 3 igrejas. Bem no alto, onde aconteceu esse episódio, tem uma igreja central que representa Jesus e 2 laterais, uma que representa Moisés e outra que representa o profeta Elias. Terminou aquela conversa entre Jesus, Moisés e Elias, eles vão embora e Jesus descendo com os discípulos, Pedro pergunta, porque havia uma profecia de que Elias voltaria, né, na época de Jesus. E aí Pedro diz, mestre, por que dizem que Elias voltaria? E Jesus diz, Elias voltaria. Aliás, já voltou. E fizeram dele o que quiseram. Ele se reportava ao seu primo João Batista, que havia acabado de ser morto. João Batista era a reencarnação de Elias, que vivera 8 séculos antes. Mas será que ele estava previsto a vinda de Elias? Quem tiver uma Bíblia, procure
No último livro do Velho Testamento, é de um profeta menor, que eles chamam, de nome Malaquias. O livro dele é curtinho, são só 4 parágrafos, capítulos. Então, procure no capítulo 4, versículo 5, do profeta Malaquias, 400 anos antes de Jesus, portanto, Velho Testamento, era Deus, entre aspas, né, falando com Malaquias, dizendo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, nome Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eu já estava dizendo, antes da vinda de Jesus, que vinha para mexer com o mundo, ele mandaria o profeta Elias. E mandou João Batista, né? Com uma coisa que vale a pena a gente comentar. Lei de causas e efeitos. Aquilo que eu faço, eu estou recebendo de volta, né? Eu recebo aquilo que eu fiz de bom e recebo aquilo que eu fiz de mal. O profeta Elias, 8 séculos antes de Jesus, ele tem um embate com discípulos de um deus chamado Baal, que começou a ser adorado de uma forma estranha lá em Israel, na época de um rei chamado rei Acabe, por influência de sua esposa, que não era judia, Jezabel, era fenícia, e ali então eles começam a se desviar do entendimento do Deus único, que é esse Deus nosso, e começaram a adorar deuses, dentre eles Baal. Elias, isso 8 séculos antes de Jesus, começa a afrontar. Opa, vocês estão desviando do caminho. E queria trazer aquele povo de volta. E acontece um embate entre Elias, que era um profeta do Senhor, contra 450 sacerdotes de Baal. Nesse embate, o que foi colocado ali para decidir quem era o vitorioso, qual era o Deus vitorioso, Elias ganhou, né? E ganhando, ele tinha o direito de pedir o que quisesse ao rei. E ele pede que os 450 sacerdotes de Baal fossem degolados. E foram degolados. Jogados às margens de um rio que passa ali, na região bem pertinho do Mediterrâneo, o rio Quizon. Diz que o rio ficou vermelho de tanto sangue. Então Elias mandou cortar a cabeça dos sacerdotes. 8 séculos depois, encarnando como João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria. Como que morre João Batista? Cabeça fora também. Para apagar aquele resquício daquela lembrança que guardava, que João Batista e Elias mesmo, né, o mesmo espírito, guardava daquela época. Olha, quando se fala também, nós estamos enfatizando a questão da reencarnação. Dentro do judaísmo, na época de Jesus, tinha um segmento que era chamado de saduceus, que vinha de um sacerdote chamado Sadoc. Saduceus. Eles não acreditavam em reencarnação. Aliás, nem acreditavam na sequência da vida após a morte do corpo físico, mas acreditavam em Deus. Eles entendiam que Deus dava a recompensa ou pelo bem ou em razão do mal durante a vida. E depois morreu, acabou. Então não acreditavam em, por exemplo, reencarnação, ressurreição, como era o termo usado na época. E aí eles perguntam para Jesus, olha, dentro da tradição deles, se um homem casado com uma mulher, essa mulher não desse filhos a ele e ele morresse. Ficou sem filhos, sem continuidade em Israel. Então o irmão dele teria que assumir a cunhada, né, na condição de esposa, para propiciar ao irmão mais velho a continuidade em Israel.
E diz, os saduceus ali, pegando Jesus, olha, tem uma mulher que se casou com um homem, não deixou filhos, e ele morreu. Eram 7 irmãos. O outro veio, morreu, não deixou irmãos, não deixou filhos. Veio o terceiro, veio o quarto, o quinto. Nenhum deixava filhos com aquela mulher. O sexto, o sétimo. Até que finalmente o sétimo morreu. E não teve filho nenhum. Finalmente os saduceus falavam, a mulher morreu. E aí eles perguntavam, e aí Jesus? Na ressurreição, está no texto evangélico. Como todos tiveram aquela mulher, agora na ressurreição, a quem ela pertencerá? Porque eram 7. De quem ela será? E aí Jesus diz, vocês não entendem nada, não entenderam. Por quê? Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Espírito. Por quê? Porque ressurreição é ocupar a carne, né? Ressurgir. E ele falava no termo reencarnação. Quando está do outro lado, não tem por que casar. Espírito não casa. O espírito desencarnado, hoje, eu estou como homem. Você, Marcos, está como homem. Elizabeth, como mulher. Francisca, mulher. Na outra, pode ser que a gente mude de gênero. Eu venho como mulher, a Francisca vem como homem. E qual o problema? Porque o espírito em si, espírito, não tem sexo. Não tem. Não há procriação. Um espírito não descende de outro espírito. Então ali, ele estava dizendo, olha, no céu, quando ressurgir, ninguém será de ninguém. Por quê? Porque são todos como anjos do céu. Tá? Bom, cada encarnação é um retorno à escola chamada Terra. Para um novo aprendizado. A nossa casa é lá. Chegamos na Terra para um aprendizado, um dia de aula. Um dia é um período, né? 50 anos, 70 anos. Vamos aprendendo, de repente é hora de voltar para casa, para colocar a cabeça em ordem. Ver o que fizemos certo, errado, tal. Retornarmos para novas etapas na Terra. Um novo dia de aula. É assim que o homem evolui. O homem evoluindo dessa forma, ele auxilia a evoluir também o planeta, que é a casa onde ele mora. É aí que o homem sobe degraus e o planeta é como se subisse degraus também. Ele vai evoluindo. Vemos hoje o homem preocupado com questões de ecologia, do clima, aquela coisa toda. Não jogar lixo, não desmatar. É preocupação. Evoluímos e a Terra vem evoluindo a reboque, né? Reencarnação. As reencarnações nossas nos levou, nós que começamos num mundo primitivo, onde praticamente era instinto que nos governava, fomos levados para uma condição de mundo de expiação e provas. Expiação, né? Expiar. As expiações são impostas em razão das faltas, dos equívocos que nós cometemos. Cometemos equívocos, nós temos que expiar, corrigir aquilo que fizemos de forma equivocada. Temos que corrigir. O espírito, ele se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do seu livre-arbítrio. Todo mundo comete erros, né? Graças a Deus hoje cometemos menos que no ontem, que numa existência anterior, né? Estamos melhorando, progredindo. Mas cometemos os equívocos. Usamos o nosso livre-arbítrio da forma que queremos, né? Então, olha, é tão claro isso, que nós estamos aí recebendo de volta o plantio que fizemos, ou seja, uma colheita não tão boa. Por exemplo, as dores que passamos
sem entender o porquê. Por que eu sofro desse jeito? A pessoa diz, aquela pessoa é tão boa, por que ela sofre tanto? Era só ver o que ela fez, talvez, no anterior. Né? Eu conheço pessoa, por exemplo, que nunca comeu comida extremamente gordurosa, nunca bebeu bebida alcoólica e novinho, ele tinha cirrose. Deve ter vindo de onde? Tá? E pior que nós estamos colhendo o plantio que fizemos de forma equivocada e ainda muitos reclamam de Deus, dizendo que é uma injustiça, como se Deus brincasse de jogar raio na cabeça das pessoas. Olha, vou acertar um naquele lá. Olha, vou acertar um agora no Paulo Serrato. Segura esse raio aí, Paulo. E vai um raio na cabeça de alguém. Deus não brinca de maldade. Deus não faz isso, né? Então, as expiações têm como objetivo a reeducação do espírito. Educar o espírito, né? Então, lembremos que Deus nunca pune, nem condena. Porém, ele utiliza desse mecanismo, que é a reencarnação, né? Já que o espírito apresenta dificuldade de compreender o que seria mais útil. Deus se comporta como nós, pais, quando o nosso filho não aproveitou bem o ano letivo, e aí o diretor diz, teu filho foi reprovado. É? Você vai voltar para a escola, moleque. Vai voltar. Vai cursar direitinho agora. Ou seja, reencarnação está aí para que a gente aprenda cada vez mais. Para que a gente faça cada vez melhor, né? E às vezes a pessoa não entende muito. Tem pessoas que, eu estou errando. Olha, você está falhando. Não, se torna um pouquinho rebelde, né? Olha, não vai dar certo. Alguém vai entender isso aqui. Olha, não vai dar certo. Mas respeita a minha individualidade. Respeito, mas vai dar com a cara na parede. E depois volta, não tem problema, né? Então, expiação é aquilo que nós já falamos em live anterior, da peneira, que vai peneirando a areia que vem para a gente construir a nossa casa. Peneiras com malhas grossas tiram as grandes pedras, mas muita pedra segue junto com a areia. Pega uma peneira mais fina, tira as pedras que são ainda grandes, mas algumas pedras seguem, a areia segue, e vai diminuindo a malha, até que no final a areia é um talco. Reencarnação é isso. É a peneira funcionando. A cada encarnação eu vou tirando os defeitos maiores, mas ainda sobra defeitos. Eu retorno depois, com aqueles defeitos. E aí eu começo nessa outra encarnação, através da reconciliação, através do perdão, através do amor, através do servir. É a peneira que vai tirando as pedras maiores. Estou aprendendo a perdoar um pouquinho mais, a pedir perdão, a ajudar aquele que precisa. Daqui a pouco eu vou embora. Ainda ficaram pedrinhas lá. Calma, a gente volta depois. Isto é reencarnação. E provas. Eu disse que a Terra é um mundo de expiação e provas. Provas são como que obstáculos, testes. São como testes, né, que impulsionam o espírito para o progresso. Lembram-se que, na época de escola, muito embora muitos não gostassem, o professor que dava aula, matéria, tudo direitinho. Hoje, vou aplicar uma prova. Meu Deus, para que servia a prova? Para que eu pudesse provar a mim mesmo, e para ele também, né, para o professor, que eu aprendi a lição. A Terra é isso também. Nós escolhemos provas para mostrar que eu sou forte naquele ponto, que eu já consigo superar determinadas situações. Isso me fortalece. Então, além de serem essas provas concebidas por Deus, elas nos auxiliam a eliminar as más tendências que nós temos. E que, na maioria das vezes, nós mesmos, em espírito,
preparando para a vinda, para uma encarnação nova, escolhemos de acordo com as possibilidades que temos. Porque ninguém escolhe um peso maior do que o nosso caminhão pode carregar. Isso não, né? Jesus disse, se teu olho foi motivo de escândalo, arranca-o. É isso. Daqui a pouco eu volto para cá. Na outra eu agredia demais. Batia demais nas pessoas. Era complicado. De repente eu falo, olha, eu me conscientizei, mas eu quero voltar para lá e passar por uma prova. Eu vou nascer sem os braços. Eu não vou bater em mais ninguém. Então, é uma forma de superar, suportar. Não nos lembramos, encarnados, eu não lembro do que fiz. Então, qual é o proveito de eu vir sem as mãos, se eu não me recordo das agressões que eu pratiquei? E vou achar, às vezes, que vir sem as mãos, sem os braços, é uma injustiça, uma maldade de Deus. Nós temos o hábito, por exemplo, de dormir. E ao dormir, o espírito se emancipa. E se emancipando, ele pode, em muitas situações, resgatar aquilo que ele carrega dentro de si e vai relembrar de determinadas coisas. De repente ele vai saber que, eu estou sem as mãos, eu pedi, porque eu agredia muito, batia muito. Problema de retardamento mental. A pessoa que vem para cá não consegue engrenar nada. Ela evolui, aprende. Evolui, aprende. Por quê? Porque a pessoa que tem problema mental também dorme. E quando dorme, o espírito não tem retardamento mental. O espírito vai perceber o sofrimento que ele passa, a prisão que ele causou a ele mesmo, em razão desse problema gerado por tóxico, seja o que for, tiro na cabeça. E de repente, esse espírito, mesmo aparentemente não entendendo o que se passa com ele, quando se emancipa, ele sabe, ele colhe, né? Então, essas provas, tem provas aí fantásticas. A prova da riqueza. Eu vim com tanto dinheiro. No passado eu reclamava. Na outra encarnação, por exemplo, eu era pobre. Ninguém me ajudava. De repente eu venho com dinheiro para ver se eu consigo ajudar alguém. Dar do meu dinheiro para alguém. A prova da pobreza. A prova da beleza. Olha quantas provas existem, né? E todas essas diferenças que existem entre nós, porque cada um é de um jeito. Tem o rico, tem o pobre, tem a pessoa saudável, a pessoa doente, a pessoa que desencarna cedo, o outro que vai tão longe. Então, se não tivesse a reencarnação, a gente como explicaria isso? Por que Deus fez desse jeito? Né? Eu gostaria de ter, se fosse só uma vez, eu gostaria de ter nascido rico, não pobre. Né? Então, ninguém fica livre do mal que carrega em si de uma forma instantânea. Por isso que o mundo é de expiação e provas, de dores. Né? E ninguém fica livre do mal que carrega em si de uma forma instantânea. Não, eu agora estou convertido, eu agora, Jesus me abraçou, agora... É ilusão, é ilusão. E aí uma pergunta. Quando acontece a transição, porque nós estamos num mundo de expiação e provas, já estamos caminhando, uma transição que está acontecendo para o mundo de expiação e provas. Saímos do mundo primitivo para entrar no mundo de expiação e provas. Ainda, mundo de expiação e provas, tá? Quando nós saímos daquela condição primitiva e entramos nesse mundo, que nós estamos saindo agora para entrar no mundo de regeneração, tá? Quando que acontece essa saída do primitivo para expiação e provas? Que nós conhecemos bem porque ainda sofremos hoje, né? Quando que acontece? Quando nós começamos a ter mais entendimento. Quando começamos a ter sentimentos, mais sentimentos, novos sentimentos. Começamos a entender o bem e o mal. Os equívocos que fazemos
e os acertos que também praticamos. Quando a consciência começa a ficar mais despertada, mais atenta, mais ligada. Quando começamos a ter noções de justiça um pouquinho melhores. Eu fiz algo errado, alguma coisa vai acontecer comigo. Não sei bem o que, mas alguma coisa vai acontecer. Então, começamos a ter melhores entendimentos sobre fraternidade. Já temos, estamos no mundo de expiação e provas ainda. Fraternidade, amor, caridade, família. No passado, no mundo primitivo, nós éramos um aglomerado de pessoas. Hoje, já somos uma família, né? Mas o grande problema, apesar de termos melhorado, ao entrarmos nesse mundo de expiação e provas, ainda continuamos sendo seduzidos pelo poder, pela dominação, pela retenção de bens, pelos vícios, pelos prazeres, pela preguiça e vai por aí afora, né? Então, a Terra, atualmente, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas ainda, mas já nessa transição para um terceiro mundo que será de regeneração, mas ainda pertence à expiação e provas, e é por isso que o homem é alvo de tantas misérias, de tantas dores. Ó o sermão profético de Jesus. Terá dores. Já temos as dores. Está aí, né? Jesus disse, ainda é preciso do escândalo. Ou seja, ainda é preciso da dor, quem provoque a dor, quem faça a dor. Mas aí quem faz. Por quê? Porque nós aprendemos com o bem, mas aprendemos com o mal. Estamos convivendo numa terra onde eu quero fazer o bem, mas de repente eu faço um mal para alguém, um escândalo. Machuquei alguém. Eu estou fazendo o bem, alguém vem e me faz um grande mal. Ou alguém me faz um grande bem e eu faço um grande mal. Desprezo a pessoa, ignoro. Então, o escândalo ainda existe, né? Escândalo é o erro, o equívoco. E nós aprendemos, ainda é necessário. Só que, há 2000 anos, Jesus veio para mostrar mais claramente as lições a serem aprendidas pela humanidade. Ele veio, deixou tantos ensinamentos, né? Sermão da Bem-aventurança, e vários, como deixou ensinamentos, lições que se estenderiam à vida comum, não à vida religiosa só, não. Muita gente imagina que Jesus é religião. Não é religião, né? Então nós devemos colocar Jesus em todas as atividades, onde estivermos, na escola, no ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, no estádio de futebol, na igreja, no templo, também, né? Então, as lições dele são para o mundo. Aí, então, a humanidade e a Terra, com esses ensinamentos de 2000 anos, subiriam novos degraus, assim que aprendidas as lições. Ele deixou a lição. Quem vai estudar somos nós. Lembram-se daquele ditado? Entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Podemos ter um excelente professor, mas se eu não quiser, eu não aprendo nada. Vou continuar do mesmo jeito, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, ainda dá tempo. Algumas perguntas, vê se concordam comigo. Jesus, há 2000 anos, foi ouvido por todos. Não, não foi. Jesus foi compreendido por todos? Também não. E ao longo dos séculos, de lá para cá, todos aprenderam de Jesus? Não. Somente uma partezinha, hein? Somente uma partezinha. E hoje, as pessoas compreendem Jesus? As pessoas com as quais você convive compreendem Jesus? Somente parte, e muito pequena. E compreende os ensinamentos dele? Parte, muito pequena.
Se interessam por aprender, somente parte muito pequena. Eu arrisco até dizer que mesmo no meio religioso mais interessado da busca, aqueles que vão se interessando um pouquinho mais, não se aprofundam como deveriam e poderiam se aprofundar para estudar esse Jesus, compreender de uma forma racional, lógica, juntar os pontos e realmente entender essa mensagem. Às vezes não, deixamos para depois, né? Quando ficar velho, quando aposentar, quando ganhar na loteria. Então, muitos vivem as coisas certas ou as coisas melhores? Mais ou menos, né? Muitos vivem aqui na Terra as coisas certas, melhores, mais ou menos, mais ou menos. Então, nós vamos ler um texto aqui da autoria do nosso querido Chico Xavier. Ele disse assim, olha a beleza desse texto, muita gente conhece. Ele diz assim, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. O pessoal é assim, quase que geral, né? A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Já viram quando a gente chega numa pessoa e fala, tudo bem com você? Mais ou menos. Nunca vai estar mais. A tendência é estar menos. E aí Chico diz, a gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, falou Chico. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, não pode, namorar mais ou menos, não pode, ter fé mais ou menos, não pode, e acreditar mais ou menos, não pode. Jesus falava, né? Não seja morno. Então Chico fala isso tudo, para isso a gente não pode ser mais ou menos. E ele conclui assim, Chico, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Mais ou menos. Então, repetindo, muitos vivem as coisas certas, melhores? A resposta é mais ou menos. Complicado, né? Semana que vem nós continuamos falando sobre isso para chegarmos à transição para um mundo de regeneração. Tudo isso para explicar o sermão profético de Jesus, quando ele diz que chegará às grandes dores. Está aí as grandes dores, né? Tem coisas aí complicadas. Nós vamos falar, por exemplo, de Primeira, Segunda Guerra Mundial, coisas que a gente não parou para pensar. Então, coisas, sofrimentos, dores que Jesus previu, mas que não vieram do alto como chuva, partiram daqui de dentro como praga. Isso é que é o pior. Por quê? Porque somos mais ou menos. Temos que ser mais e cada vez menos. Combinado, pessoal? Então, vamos encerrando, já deu a hora, né? Fechando os nossos olhos e buscando Jesus. Jesus, você deixou a lição para que a gente aprendesse a ser mais. Mas as nossas falhas nos levam ainda a ser menos. Mas já estamos descobrindo. E mesclamos o mais com o menos, mas já está vindo o mais também. Permite então, Jesus,
que através do nosso esforço, da nossa dedicação, sejamos cada vez mais na busca do melhor e menos na agressão, na dor, na tristeza, na revolta. Com você, Jesus, poderemos crescer sempre, mas sem você, Jesus, nós ficaremos andando com os nossos passos sem direção. Que assim seja, graças a Deus. Semana que vem, retornamos, vamos continuar, e vai ver que é bonito a gente fazer essa sequência, que nós vamos chegar, né, entendendo o porquê da dor, mas entendendo também o juízo final. Meu Deus, o juízo final, fica tranquilo. Juízo final é plantio. Boa colheita ou não boa colheita. Mas ninguém vai se perder não, tá? Pode sofrer um pouquinho, outro será um pouco mais feliz, mas nós é que plantamos o nosso futuro. Combinado? Jesus no coração, álcool em gel na mão e máscara no rosto. Vamos nos protegendo. Combinado? Muito obrigado, pessoal. Semana que vem, novamente juntos. Obrigado pelo carinho, todos vocês. Sueli Rebelato, Lueli, Guarujá, Marcos Giabani. Tudo bom, Marcos? Um abração aí em casa. Um grande abraço a todos vocês. Semana que vem, novamente juntos. Obrigado, pessoal, pela paciência. Tchau, tchau. E se cuidem. Tchau.